Olá, Hum, estamos juntas. Doutora Clébia, quanto tempo, né? A gente está sempre se Boa falando e noite. agora estamos aqui. Com todas as pessoas, né? Também. Agora nós Uhum. estamos já numa reunião online, né? E para trabalhar aqui junto com todos esse tema. Boa noite a todos que já estão. Nós vamos aqui falar sobre o nosso tema, que são as abordagens criativas dos distúrbios mentais durante esse período de isolamento social, onde estamos todos aqui vivenciando, né? Estamos no mesmo barco, enfrentando essa tal de pandemia, né? E que vem Verdade. nos fortalecendo ao mesmo tempo que custou, né? Está custando um alto preço, mas também tem seu lado positivo. E o importante é perceber que o sofrimento existe, foi distribuído, vamos dizer assim, por todos, por toda a humanidade, cada qual, cada país, cada pessoa vem assimilando de uma forma, e sabemos que o impacto da pandemia em cada pessoa vem pelo filtro do seu próprio pensamento, da sua percepção, da forma como chega no seu sistema, né? Então, nós estamos aqui para falar de um tema que nos toca diretamente, que é a possibilidade de enfrentamento. Quando se diz enfrentamento, é de convivência com essa realidade que a todos agora, que nos cerca a todos. Então, nós estamos aqui com o prazer e a honra de compartilhar esse tema com a doutora Clébia, que é uma médica anestesiologista de origem, a formação médica nessa área, e desenvolveu especialidade na área de acupuntura, que é a certificação dela, especialidade, e se dedicou ao estudo das enxaquecas, o trabalho com as dores, principalmente, né, dor de cabeça, alguns outros quadros de ansiedade também relacionada a toda essa síndrome, né, de Sim. dores musculares, toda essa parte aí que ela trabalha muito bem dessas tensões, e um método bem interessante que ela está trazendo da medicina ayurvédica, que é a medicina mais antiga, a medicina de 7.000 anos, vai além ainda da medicina chinesa. E essa medicina ayurvédica tem muitos segredos, e ela foi buscar nessa fonte um método que é o método crânio-facial, que ela vai explicar detalhadamente no momento certo, que ela vai explanar, e eu quero também dar as boas-vindas, que ela possa aí cumprimentar a todos. Pode falar, doutora. Boa noite, Francinete, boa noite, todo mundo. A gente estava falando sobre essa, combinando sobre essa live, e eu estava pensando que eu não ia conseguir ver as carinhas e as perguntas, a interação das pessoas, mas eu estou muito feliz de ver que a gente vai poder estar olhando quem está acenando, a Interagindo, querida né? interagindo. Já estou vendo aqui a querida Rita Flávia, uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho muita admiração, temos estado juntos aí, tem tratado comigo, temos vários pacientes aqui que já estão entrando. Então, eu costumo dizer que a abordagem que a gente tem hoje, né, Francinete, que a gente tem essa concepção, não é mais aquele distanciamento de um degrau entre você e a pessoa com quem o paciente que lhe procura. Eu vejo assim uma interação tão rica, onde a gente faz vínculos, né? Que é um tema que você aborda muito, os vínculos que se formam, né, saudáveis. Então, acho que o vínculo entre o médico e o paciente, principalmente nas abordagens integrativas, que a gente tem a possibilidade de fazer uma caminhada com a pessoa. Então, quando eu vejo aqui meus pacientes entrando, eu vejo que não existe essa, como é que eu poderia dizer? Hierarquia tão Essa hierarquia, estabelecida, porque né? hoje essa palavra distanciamento tá tão dentro do outro contexto, né? Mas assim, Aham. é uma parceria quando você procura estar ao lado de alguém, né?
Então, eu gosto muito dessa visão do médico como alguém que está ao lado, que se coloca como um parceiro, uma pessoa que tem um conhecimento que pode trazer e que vai ser uma parte do tratamento, né? Porque a parte, o paciente é parte ativa de toda a cura, de todo o processo terapêutico, né? Eu sei que você tem essa visão também, por isso que a gente encontra tanta sinergia, né? Encontra tanta similaridade de abordagens. Ilane Duque, minha querida paciente também, está aqui conosco. Muito bom, muita felicidade estar aqui. Esse contexto que a gente está vivendo, né, Francinete, é um contexto de um aprendizado tão grande que... A Gracinha está comentando aí, doutora Clévia, a Gracinha é uma Sim. cliente muito amiga, que essa barreira entre médico e paciente não existe mais. Ela já está dizendo que não existe mais, então até me sinto contemplada, porque nós trocamos mensagens, a gente tem uma relação assim, bem legal, e a Aline também está chegando aí. É um prazer, né, a gente atender, Sim. Quase como uma conversa que vai crescendo, um vínculo que vai se construindo, né? E nós recebemos esse feedback, né, essa alegria, assim, quando eu tenho um paciente que passa, doutora, eu estou uma semana sem dor de cabeça, pacientes que iam para a emergência semanalmente, e quando eu vejo assim que tem aqueles locais onde a pessoa toma uma decisão e alguém estoura um champanhe, né? Eu tenho vontade de estourar um champanhe, assim, cada vez que eu ouço de um paciente, que eu passei a semana... Essa semana mesmo eu estava... Não, só fica com vontade, tá? Hã? Não tome a champanhe, fique só com vontade, que a champanhe já tem álcool, o álcool já pois não é bom para o sistema nervoso. Mas dá vontade de estourar um champanhe de alegria, assim, de ver quando a gente consegue ser útil, a gente trazer o conhecimento que a gente vai buscar para fazer com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, assim, se a gente já tinha essa visão, se a gente já tinha essa forma de ver a abordagem terapêutica, muito mais agora, nesse momento de extrema necessidade, assim, que as pessoas estão tendo um nível de demanda emocional que nunca tiveram, né? que nunca nem houve. Eu costumo dizer assim, eu acho que certamente nós vamos estar na história, né? Já estamos na história, como uma geração que presenciou um fenômeno assim que inédito em termos de pandemias. Já aconteceram, né, Francinete? A humanidade já viveu outras pandemias. Grupo, né, do que essa. Você está falando que é até assim um privilégio ou um merecimento dessa humanidade nesse momento, algo tão global, né? Então nós estamos sendo testemunho de uma grande mudança planetária. Uma grande mudança, uma grande possibilidade de nós reinventarmos assim, a nossa história. Ontem eu estava falando, uma cliente da doutora Clévia, que ela me disse que só esse carinho que ela tem com a gente já cura. Ai, que coisa linda! Deixa eu ver aqui quem está falando isso, Ilane. Olha, isso é tão real que a gente não precisa dizer, né? Não precisa dizer, as pessoas sentem. E eu digo assim que toda a empolgação que eu tenho de ir em busca assim, de novas opções, como nós estamos tendo assim, que criar nesse momento, é parte dessa alegria de ver que a gente está fazendo diferença, né? Até a timidez da gente fazer live, né, doutora Francinete? Eu não sei se você passou por essa superação. Eu não sou tão tímida, né? É o meu temperamento, mas a criatividade fluiu bastante. Por isso que então, as lives elas são importantes para a gente, para os clientes, porque à medida que você está também digitando, você está pensando, você está levando esse conteúdo para a sua vida, está criando também, co-criando junto, né? Exatamente. Para mim, então, assim, eu prazer isso também, essa criatividade constante Exato. de produzir novos temas, contemplar novos temas, sempre nesse sentido que a doutora Clévia está falando aí, de contribuir. Verdade. Então, assim, a gente... Verdade, Francinete. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o seu convite
porque, assim, é um momento que a gente, superando, assim, realmente eu não posso dizer que eu sou uma pessoa tímida, porque eu não sou, talvez até já tenha sido no passado, mas hoje não sou mais, mas às vezes as ferramentas novas, né, viver o inédito, né, fazer algo que você não tá fazendo todo dia, existe uma barreira que esse momento pede de nós, que nós experimentemos coisas novas, né? Então, assim, esse estudo recente dos impactos da pandemia no comportamento das pessoas, né? Então, foi 17 mil pessoas escutadas nesse estudo e quase 80% das pessoas falar do sofrimento emocional, o estresse emocional está sendo assim a maior causa de dor nesse momento, né? Então, assim, muitas Só um detalhe alterações também, no sono também, né? isso, outra pesquisa também para ilustrar, uma pesquisa aqui no Brasil, porque fizeram também na Inglaterra, 32% da população da Inglaterra considera que a pandemia mexeu com eles. Sim. Mexeu com eles. Na E essa China, mexida, 45% das essa pessoas mexida não é de todo negativa. Quando a gente está passando por um problema, a gente acha terrível, né? A gente não escolheria passar, né? Mas eu creio assim que Deus nos deu uma capacidade de encontrar em cada momento que se vive, em cada situação, ele semeia ali a possibilidade de você tirar algo que vai lhe engrandecer e vai lhe dar uma visão diferente, mais profunda, mais madura da vida, né? Então, assim, eu acho que a humanidade sempre cresceu muito, né, Francinete? Assim, nós que estudamos muito assim, a história da medicina na faculdade, nós vimos que a humanidade cresceu muito em momentos de dificuldade extrema, em momentos de guerra, né? Quantas anestesia, peste, muitas fome e drogas, muitas epidemias, né? Peste, fome e epidemias. epidemias sempre foram motores de transformações. Sim. Então, assim, muitas transformações que nós já vimos, que já tinha no bojo, já tinha dentro dos saberes das pessoas, elas tiveram uma aceleração nessa pandemia pela necessidade. Então, tinha que se reinventar, tinha que criar, né? Então, assim, as pessoas dentro de casa, sem poder sair, e com a necessidade do convívio, né? Então, assim, o estresse, ele difere, assim, alguém até já disse nesses dias, não sei quem foi, mas disse que nós estamos todos na mesma tempestade, mas estamos em barcos diferentes. Uns num tipo de barco, outros no outro. Porque algumas pessoas, eles vivenciam diferentes tipos de desafios. As pessoas que têm a possibilidade de trabalhar em casa, como muitos estão podendo fazer atividades de forma remota, em home office, eles têm um tipo de estresse, né? Eles têm um tipo de falta, de demanda, que é exatamente a ausência do convívio dos seus colegas, dos seus amigos, a ausência do vínculo, do contato social, né? E já outras pessoas que tiveram que não tiveram esse privilégio ou que têm mais preocupações em termos de perda dos postos de trabalho ou diminuição da renda da família. Então, é outro tipo de estresse, mas O todo mundo estresse do foi enfrentamento, né? Do enfrentamento isso. real. Ali os médicos da linha de frente na China, Hum, 50% dos médicos entraram em quadro depressivo. E foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, nos 26 estados do Brasil, houve um aumento nos quadros de ansiedade da população em geral. Foi feita uma amostragem de 1.460 pessoas que foram ouvidas. Então, no uhum, primeiro dia da pandemia, elas foram ouvidas, elas tinham em torno de 4% tinha quadro de depressão e ansiedade, que é um quadro normal, uma média da população. Depois de um mês, quando ligaram para ela, depois de um mês de pandemia, o final de março foi a primeira pergunta, no final de abril, já dobrou
o número para 8% já estavam com quadro de ansiedade. Então, observa-se que houve uma progressão na frequência, na quantidade de pessoas. E a Organização Mundial de Saúde já está alertando aos governos para os cuidados com a saúde mental, porque está previsto até, depois da pandemia, uma pandemia emocional com quadros depressivos, onde os psicólogos e os psiquiatras não vão realmente dar conta de tudo isso com os métodos tradicionais. Por esse motivo que nós estamos aqui para tentar, para procurar abrir um pouco a mente também dos colegas médicos, do pessoal da psicologia, todos que trabalham com a saúde mental, para essa abertura, para essa flexibilização dos métodos, onde também se inclui a telemedicina, que veio, Verdade. né? Foi um fenômeno, né, doutora Cléber, que veio assim da população como um todo, né? Sim. Que veio assim com as igrejas, né? Você que participa mais diretamente, você observou isso, a criatividade? Eu observei e me vali desse recurso assim com grande surpresa, assim, positiva, porque assim, todo esse arsenal tecnológico já estava aí, já existia as plataformas de transmissão de reuniões, já existia Zoom, já existia Google, mas elas eram utilizadas por uma pequena parcela da população, pessoas ligadas mais à tecnologia, ligadas mais a essa área de redes, de internet, mas a necessidade é a mãe da criatividade, né? Então, nós estamos vivendo um momento de um despertar de criatividade, a cada dia surge, e surge com a grande naturalidade, assim, a necessidade que a gente tem é tamanha, que a gente incorpora aquilo ali com grande naturalidade. Eu achava que, por exemplo, você assistir uma celebração religiosa por transmissão, que isso era uma coisa que não ia ter a mesma sentimento, mesma devoção, a mesma conexão espiritual com Deus. Mas quando eu comecei a precisar tanto de estar em contato com a minha comunidade, e comecei a assistir os cultos da minha igreja ao vivo, e nós tínhamos grupos de interação, grupos de pessoas, né, de grupos de reuniões, que passaram a usar também os aplicativos. Então, a gente também toda semana se reúne por aquele. Então, começou a ver, você conhecendo pessoas que você não conhecia. Rotina, né? Aquilo já ficou, assim, e alguns aspectos nós começamos até a gostar e até a preferir, não é? Temos, eu não tenho que... Aqui em Fortaleza, pela questão da violência, você não está se deslocando à noite para reunião, é um conforto, né? Hoje você tem live, né? Você tem hoje live que você tem assuntos médicos, assuntos científicos, de todas as áreas, né? Agora, o que precisa hoje, você ter uma inteligência também, uma criatividade, é na seleção desses conteúdos que estão veiculados, porque a quantidade de informação é muito grande, nós estamos recebendo além do que o cérebro pode suportar. Nós precisamos lidar com isso, sabermos selecionar os conteúdos, interpretar, entender, fazer uma avaliação crítica e dali podermos também utilizar o que é para ser adequado à nossa vida com coerência. Né? Porque não é porque está lá na internet, não é porque tem até uma autoridade falando do assunto, mas você tem também, como a doutora Cléber falou no início, hoje o paciente ele é participativo. Então, quando a gente está trabalhando com um paciente hoje, ele não é tão paciente assim, é um parceiro e ele tem todo o direito de questionar, né? Com meus pacientes eu costumo sempre fazer isso, dar uma abertura, discutir os métodos. Eu tenho procurado desde a minha formação, eu fiz a psiquiatria, mas eu fiz também 4 anos de psicanálise, 4 anos de psicodrama, fiz programação neurolinguística, fiz o curso de homeopatia, recentemente me formei em antroposofia também, para encontrar medicamentos e formas de tratar que fossem adequadas para cada paciente. Tem paciente que não quer tomar um remédio controlado de jeito nenhum, porque tem familiares que ele viu que as pessoas ficavam
mais inconscientes. Você vê, enquanto que a medicina alopática tenta fazer as pessoas se anestesiarem para não ver a pandemia, né, para não sentirem, a antroposofia trabalha na consciência para que elas percebam, acordadas, e possam se situar dentro desse movimento de uma forma consciente. É totalmente oposto. Mas a medicação pode ser combinada, interessante, né? E nós podemos conversar com o paciente, podemos ter esse diálogo e encontrar sempre, como a doutora Clébia, outros profissionais. A gente tem aqui em Fortaleza uma rede de profissionais que eu costumo indicar e recebo também muito paciente indicado também pelos colegas, tanto médicos como psicólogos. Eu entrei recentemente num grupo chamado Psiconet, está lá no meu Instagram, é um grupo de psicólogos, né, que estão trabalhando com métodos de EMDR, que é um método de retirada de traumas, com base no movimento dos olhos. Eu fiz também alguns cursos e já estou também praticando, e tenho esse grupo novo, já tem sala, tudo novinho para já iniciar. Então, essa busca de criar, de criatividade, é que faz com que o paciente também se sinta mais seguro de que você pode oferecer para esse momento mais que uma opção. Eu tenho alguns pacientes que estão querendo realmente aderir a um modelo mais integrativo, a uma acupuntura, a uma meditação. Fiz curso também de meditação Theta Healing, que é uma meditação muito profunda, que você chega numas ondas cerebrais. Que são ondas que curam, né? Elas são as ondas Theta. Porque nas ondas beta, que é onde a gente vive no dia a dia, por exemplo, durante o dia nós vivemos 80%, 90% do tempo nas ondas beta, que é a onda que é usada para atividade, elas são as mais pobres em termos de restauração do organismo. Aí você busca a onda alfa, que é aquela da calma, e tem as ondas teta, que são as ondas realmente que levam à transcendência, você pensar no Criador e trazer para você um significado. Eu até anotei uma frase aqui, que eu, pesquisando, encontrei. Quero só dar um abraço aqui no doutor Herbert, que entrou aqui, a Vera Lima, que está aqui presente também, a Rita Flávia, que mandou aqui umas carinhas. Só dar um abraço assim também, de agradecer eles estarem aqui com a gente. É que é uma roda de conversa, né, Francinete? Eu acredito, eu estou com muita vontade que já possamos fazer reuniões ao vivo para a gente. Maite Caracas, maravilhosa, parabéns, obrigada, doutor Herbert. A família Caracas, aqui tem a Rita Caracas, Rita Flávia, a Maite, pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, assim, dando uma visão de saúde integrativa, assim, maravilhosa. Eu tenho essa visão da gente fazer esse tipo de conversa, de interação, né, com essa troca, porque eu acho que o médico ele é alguém que traz traz para a mesa a experiência dele, né, a leitura que ele tem. É uma espécie de curadoria, né, Francinete? Porque você falou muito bem aí sobre o excesso de informação, né? Esse extremo volume de informações e dados e algumas informações com vieses e interesses diferentes do que é a pura realidade, e a gente fica nesse turbilhão, né? Até questões técnicas mesmo, de cursos que a gente... Oh, Maite Caracas, maravilhosa. Grande abraço, saudade de você, querida. Que até o material técnico que a gente estuda, a gente tem aquela dificuldade de escolher, né? Então, assim, nesse período agora, eu escolhi, assim, algumas linhas de estudo e me mantive só vendo aquele estudo, focado naquilo, porque se é tanta live, tanta disponibilização de conteúdo, e muitos muito bons, né? Que você, às vezes, você fica agoniado, como a gente diz aqui no Ceará, né? De tanta
tantas opções, né? Você sabe que o cérebro, se ele tiver opções em demasia, isso é uma fonte de estresse, né? Eu digo assim, tem um sabão em pó que eu não compro mais, porque quando eu vou comprar, eu acho que eu tenho que fazer um curso para poder saber, porque tem o cores, tem o firme em ação, tem o de não sei o que, tem 7 opções daquele sabão, eu não compro mais, porque eu me angustio de ver tantas opções. Então, é preciso que haja uma curadoria de conteúdo. É por isso que a gente vai se aproximando, né, Aline Moraes, se aproximando das pessoas que a gente identifica como uma fonte de conhecimento confiável, uma fonte de conhecimento. Você mencionou aí todas as formações que você buscou, que você faz uma integração desses conhecimentos para dar a cada pessoa. Então, tipo, se você fosse uma pessoa que tivesse uma única escola de formação, e chega uma pessoa e você constrói um modelinho de pessoa. Então, se eu chego lá e eu não me encaixo, a minha demanda, a minha queixa, a minha necessidade não se encaixa naquele modelo, eu fico sem opções, né? Mas quando você tem a possibilidade de abordar, por um lado, é um psicodrama, é uma antroposofia, é uma meditação, é um exercício de visualização. Esse repertório faz com que a pessoa possa sempre encontrar uma nascente ali, né? Um jeitinho, né? Tem que ter um jeitinho para cada um, né? É verdade, eu fico pensando assim, que eu tenho 7 anos que eu atuo no meu consultório principalmente tratando dores de cabeça, tratando de distúrbio de ansiedade, enxaqueca. Eu estou há 7 anos, né? Eu já tenho mais de 3.000 atendimentos feitos no meu consultório. E às vezes um dia eu me peguei assim com uma certa angústia, mas depois eu me alegrei com isso, sabe? Porque eu fiquei pensando, puxa, tem pessoas que eu atendi há 7 anos atrás, e hoje eu sei resolver melhor o problema daquela pessoa, sabe? Aí eu, puxa vida, se eu tivesse a oportunidade de estar de novo com aquela pessoa frente a mim, eu teria conseguido resolver o problema dela mais rapidamente, ou teria conseguido dar mais qualidade de vida àquela pessoa. E aí depois eu fiquei pensando, puxa, mas isso é um bom sinal, porque é um sinal de que existe uma caminhada, né? Existe uma trajetória. Então, eu estou sempre buscando também, a minha formação é anestesia, eu sou da medicina ocidental mesmo, assim, tenho formação da medicina convencional, mas eu me identifiquei muito com a acupuntura, porque a gente encontra nesse berço do Oriente, dessas práticas ancestrais, estamos aprendendo sempre, exatamente, Cida. Então, a gente quando se vê nessa trajetória de crescendo, de amadurecendo, a gente vai vendo que a gente pode entregar mais para as pessoas que Deus coloca no caminho da gente, né? Então, eu encontrei na acupuntura aquela familiaridade com o manuseio de agulhas, de tecidos nervosos, e de sedação da dor, né? Eu fiquei lembrando isso, que eu trabalhando com sedação da dor, com sedação do estresse. Antes eu trabalhava para a pessoa se operar, né? E hoje trabalho para a pessoa se curar, né? Então eu fui buscar também assim, recursos como podemos conhecer mais a medicina oriental. Professor Arthur, olha, hoje os grandes centros brasileiros de saúde trabalham com acupuntura. Assim, se você chegar no Sírio-Libanês, tem um andar inteiro de dedicação à acupuntura, à eletroestimulação, às técnicas analgésicas. O Albert Einstein, da mesma forma. Se você entrar no site das pesquisas, dos projetos de pesquisa de Harvard, tem projetos de altíssimo nível técnico com acupuntura e analgesia. Então, e também, hoje, não sei se você acompanhou, doutora Cléber, a mudança do currículo da Faculdade de Medicina, aqui da Universidade Federal do Ceará,
Eu fui professora lá desde 2003 até 2013, depois na Faculdade de Medicina do Cariri, eu ensinava os alunos da faculdade sobre os modelos etiológico-terapêuticos e nós estávamos sempre pesquisando os outros modelos médicos de atendimento. E a Sim. acupuntura é um dos temas que a gente trabalhava, tinha seminários, como também tinha de homeopatia, como também tinha de reiki, como tinha Uhum. também das práticas de cura religiosa, onde tem também muitas experiências, principalmente naquela região onde eu morei na época, né, no Cariri. E eu pude ver através de pesquisas, inclusive tem as pesquisas, estão aí no meu currículo Lattes, que foi um período bem produtivo, que eu pesquisei bastante sobre isso, fitoterapia, e a gente vendo que os alunos, eu ensinei, tive a oportunidade de ter 24 turmas de medicina, e esses alunos, quando eu encontro com eles, tem já 8 psiquiatras que eu já encontrei, mas sei que tem muito, muito mais, eles são alunos que as pessoas que encontram com eles, que têm oportunidade, que são excelentes médicos, porque nós tínhamos disciplinas para trabalhar essa ampliação. Porque antes o Uhum. bom médico era aquele que sabia todos os antibióticos, todas as fórmulas dos medicamentos alopáticos e que tinha naquele tipo de prescrição. Mas se outros métodos existem para que o paciente se beneficie, eles respeitavam até certo ponto, mas não tinham nada a dizer sobre o assunto. E, no entanto, com essa formação agora, desse currículo mais ampliado, os médicos já têm noção, tem algumas disciplinas optativas também, onde eles podem aprofundar, tem áreas de pesquisa, eu tinha bolsista de pesquisa, e a gente tinha oportunidade de também entrar em contato com outras universidades do Brasil e do mundo. Por exemplo, até mesmo a medicina e espiritualidade, que é a parte da medicina que trata da fé, onde as pessoas se curam melhor quando têm a sua religiosidade. Na época, nós pesquisamos 39 universidades no mundo que tinham no currículo a medicina com a espiritualidade, para os alunos estudarem Uhum. sobre as religiões do seu país e como as pessoas se beneficiam, né, pela É fé. verdade. Agora, vamos É fazer um verdade. pouquinho para puxar um pouco para o nosso texto aqui básico, que nós temos que Eu queria só dar conta dar aqui também um da muito obrigada criatividade. Eu a. Queria só só agradecer dizer aqui que o depoimento aqui da Rita Flávia Caracas, que falou aqui sobre a transformação que aconteceu na vida dela com o tratamento de acupuntura e ela teve um alívio das dores de cabeça. Então, assim, as pessoas muito produtivas, elas, elas têm, às vezes, esse freio, esse impedimento que é querer fazer, querer pessoas muito inteligentes, pessoas muito que assumem muitas posições, inclusive de destaque, cargos de destaque, né, como é o caso dessa minha querida. E a dor de cabeça, ela manda na agenda. Né? Uma vez eu coloquei isso até no post do Instagram. A dor de cabeça, ela manda na agenda. Então, é alguma coisa que, assim, a busca pelo bem-estar, né, Francinete, a busca por técnicas, por tecnologias, né, que hoje são tecnologias estudadas, assim, bem dimensionadas do ponto de vista científico, neurofisiológico, tudo que você falou aí a respeito da meditação, de técnicas que você trabalha no seu consultório, que eu sei que você tem muito efeito, são todas técnicas que são capazes de ser, inclusive, medidas, né? Essas técnicas que hoje você falou aí, depois a gente vai falar mais sobre a massagem crâniofacial, esse tipo de estímulo, ele promove um aumento do tônus parasimpático. Então, hoje, assim, é um termo bem técnico, simpático e parasimpático, mas, assim, todo mundo que já experimentou aquela sensação de que já para perder o trem, né? Aquela ansiedade, parece que sente, né? Aquela aceleração, aquele coração batendo rápido, aquela respiração presa, aquela sensação de contratura nos músculos. Ela sabe o que é a sensação de luta e fuga, né? Que é chamado o estado de luta e fuga, é o estado de hiperatividade do sistema simpático, né? Eu costumo dizer que é assim,
é o guerreiro que saiu da caverna e foi lá fora trazer a caça para alimentar a família. Ele tem que sair, porque senão vai morrer, né? Então, é um mecanismo adaptativo que não é ruim. A gente olha e diz, tá, são coisas, eu tô super adrenérgica, eu tô com adrenalina lá em cima, né? Isso não é ruim. Isso só está mal colocado, só está na hora equivocada, né? Mas esse é um mecanismo adaptativo que fez com que nós estivéssemos aqui, né? E o sistema parasimpático é o lado da quietude. É aquele lado, depois que o guerreiro já pegou já trouxe a presa, já matou o animal, ele volta e ele vai olhar, ele está todo lenhado, ele está todo arranhado, e pisou em cima de uma coisa que furou o pé, ele nem notou, porque na hora estava correndo, E quando ele entra na caverna para trazer aquele animal para poder comer, para estar ali com a sua família, é a hora que ele vai comer e é a hora que ele vai se perceber as suas feridas. Ele vai notar que se machucou, nem notou, porque o sistema simpático, ele faz com que você tenha menor percepção das dores, né? Então, eu estava lendo um autor maravilhoso, não sei, eu até estava com ele aqui, que ele diz que o corpo, ele lança um power drink na sua circulação, sabe? Ele lança uma super combinação que você é capaz de correr, é capaz de lutar, é capaz de se machucar e nem sentir. Porque você precisa disso. Só que na sociedade que nós estamos vivendo, essas reações, elas vêm do medo, que não é um predador, que não é uma caça, é o medo que está impregnado no nosso sistema, no nosso estilo de vida. Então, a hora que você... se você permitir aí, dentro desse tema, né, desse pensamento do medo, do que causa o estresse, que hoje, assim, a boa parte dos meus pacientes são pessoas que estão sentindo isso no cotidiano, né? Esse guerreiro, simbolicamente, é a luta mesmo do dia a dia para quem está precisando dar conta de tarefas, até mesmo dentro de casa, uma dona de casa, uma mãe, e as pessoas que têm também universidades e outras tarefas e missões importantes e tem que dar conta. Então, o que acontece é que o pensamento, ele é um construto, ele está sendo construído com essas experiências. E muitas vezes o pensamento, ele assume uma importância tão grande que a própria alma, né, o ser humano que tem ali dentro, fica sufocado. Ele não consegue, às vezes, nem orar, nem receber uma intuição, uma inspiração divina, de tanto pensamento, né, que o Augusto Cury chama, né, que é uma avalanche de pensamento acelerado. E o pensamento não é você. O pensamento é uma das produções do cérebro. Então, diante dessas experiências de estresse, de medo, do que a pessoa vê na televisão, do que aconteceu na pandemia, das restrições de não poder sair para caminhar, para fazer um exercício físico, todas as mudanças, o pensamento chegou a entender muitas vezes que era algo assim definitivo. É como se fosse até quando? E aí a mente tenta formalizar um plano, né? Um plano que sempre precisa daquele plano racional, e não tinha isso. Né? No começo da pandemia estava tudo naquele plano do não sei, ninguém sabia. Nem as grandes ninguém podia, sabiam como é que ia ninguém podia prever, né? Nem os médicos tinham ainda um tratamento definido, estava tudo em estudo, né? Alguns pesquisando. Ainda está, né? Ainda estamos, mas agora já tem muito mais, né? Já está mais adiantado. definido. Já tem, né? Então, assim, o pensamento não é você. Lembre-se que o seu pensamento, você deve olhar para ele. Esse pensamento é um pensamento crítico. O pensamento está negativo, às vezes ele fica repetitivamente negativo, sempre pensando que isso não dá certo, que é uma coisa assim mais para depressivo. Observa, não se identifica com o pensamento, porque você não é
o seu pensamento. Portanto, se ele é um atributo do cérebro, ele precisa de um controle. Então, quando a medicação chega, muitas vezes anestesiando, né, tornando a pessoa menos consciente, é uma forma. Mas não é a melhor forma. Por que não é a melhor forma? Porque precisa que o ser humano conheça o seu pensamento, como ele está. Se ele está contaminado de tantas influências, ficar assistindo muita coisa. O pensamento precisa ser conhecido, compreendido e até aceito. Por quê? Verdade. Quando nós aceitamos que temos aquele pensamento, que o pensamento está com muito medo, o pensamento está muito pesado para baixo, nós precisamos cuidar desse pensamento. E uma das formas de cuidar do pensamento é não dar tanta atenção a ele. E uma das formas, como a doutora Cléber está falando, aí essa massagem que ela faz, né? Eu já experimentei, é uma coisa assim muito, muito maravilhosa, né? Muito relaxante. Eu gosto muito de praticar, de ter experiências assim nessa linha, né? Na transcendência também. E isso faz com que o pensamento se coloque mais no lugar dele, porque ele não é tudo. Então, nós estamos aqui para falar da criatividade como uma forma também de superação do pensamento enquanto o pensamento dominador, que tenta dominar a pessoa e a pessoa não vê mais nada, como uma névoa, né, que nós precisamos concentrá-la ali num ponto que ela não tire a autonomia do ser humano, de poder buscar. Até mesmo o médico, tem muita gente. Olha, tem muitos pacientes que eu atendo que têm parentes, que têm amigos. Doutora, eu gostaria tanto que essa pessoa marcasse um horário. Eu indico, marca. Às vezes a pessoa vem uma vez, mas ela não está tendo o discernimento de tirar aquela névoa dos pensamentos. Então, a criatividade é uma forma, como também essas práticas que a doutora Cléber está dizendo, quando você faz uma massagem, você toca no seu corpo, que ela vai explicar, né? A massagem pode ser feita até mesmo auto-aplicável, você está focando em outra área. Se você sente o perfume de uma rosa, se você faz um alimento saboroso, você foca, dá uma atenção aos outros sentidos e vai diminuindo a força da e falando sobre a criatividade, muitas pessoas começaram até a fazer a criar na cozinha, né? Precisaram cozinhar, precisaram aprender. Foi todo mundo para o YouTube para aprender a cozinhar. Eu tenho aqui umas queridas pacientes que até falam isso, doutora, aprendi a cozinhar. E eu quero agradecer também muito aqui a Ilane, que fez um comentário maravilhoso, que tinha uma fascite plantar e um problema circulatório e que teve um resultado muito bom com a acupuntura. Eu fico muito grata, assim, eu estou vendo que o nosso tempo aqui já falta 15 minutos, se a gente puder, se a gente conseguir terminar no horário, a gente deixa consegue deixar a live salva, né? Então, eu queria só concluir, assim, sobre o estímulo parasimpático, assim, de uma forma didática, Francinete, para que as pessoas entendam por que é tão importante ter esse equilíbrio. Quando você fala equilíbrio, o que é o equilíbrio? É bom ter equilíbrio. O equilíbrio é o equilíbrio também do tônus do sistema vegetativo. Esse guerreiro que foi para a luta, o que está debaixo da luta, né? Aline Moreira, nós vamos fazer, queria convidar, quem quiser ver, assim, como eu vou fazer uma live demonstrando, Aline, o meu arroba é doutora Cléber Vieira, doutora Cléber Vieira, que eu vou estar mostrando, só a massagem, como funciona. Essa massagem, ela aumenta o tônus parasimpático. Estudos de universidade do Japão mostraram que essa massagem, ela aumenta o tônus parasimpático. O que é? Diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, diminui a frequência respiratória, aquele padrão ofegante da respiração presa, relaxa a musculatura paravertebral e esse estímulo nos pontos da face, do couro cabeludo, da musculatura pericraniana ao redor do crânio, traz o que os povos orientais, os indianos, dizem que é um toque sutil, que toca a alma. Então, eu já li muita coisa sobre essa técnica, eu fui buscar na medicina ayurvédica mais recursos para fazer
esse estímulo que pudesse aliviar as dores a dor de cabeça. Então, encontrei muita coisa e quis estudar objeto para a gente fazer mais papo sobre isso. Mas, como eu vi muita necessidade das pessoas à distância e não podia fazer a aplicação da massagem, eu comecei a fazer através de... Primeiro fiz umas lives e trouxe assim, um feedback assim, tão grande das pessoas fazendo. Eu escolhi um recorte, porque a massagem demora muito tempo, são trajetos que são pontos que são emergência de nervos cranianos, sabe? Então, os pontos que os indianos estudaram, a medicina chinesa estudou, são pontos, na verdade, que são emergência de terminações nervosas de nervos cranianos. Então, quando você faz os estímulos nesses pontos, um deles é aqui no meio das sobrancelhas, outro é essa posição aqui acima dos olhos também, na sobrancelha, e tem os trajetos que são feitos a partir desses movimentos. Esses trajetos vão dando esse efeito de aumento do tônus parasimpático e diminuição das dores, sabe? Eu estou gostando tanto dessa conversa aqui, mas eu queria muito, eu já fiz 2 lives assim eu fiz com a minha professora, que eu fiz essa certificação dessa massagem, eu fiz no Instituto Londrino, no London Center of Indian Champissage. Champissage quer dizer a massagem da cabeça. Então, eu obtive minha certificação através desse instituto, com a professora Devi Beurel, quando ela esteve aqui no Brasil. E nós não conseguimos salvar a live, porque a gente passou do tempo, sabe? Então, eu tô achando a conversa tão boa, tão gostosa, mas eu estou vendo que nós vamos precisar encerrar dentro de uns 7, 8 minutos, né, doutora Francinetti? Eu queria só fazer as considerações finais aqui sobre a criatividade, para contemplar aí o pessoal da pedagogia, tem muita gente que vem acompanhando esses temas, e dizer que a criatividade antes era confundida, pessoas muito criativas que faziam coisas diferentes, né, como alguns pintores, alguns artistas e cientistas, eram considerados cientista maluco, né, aquele excêntrico que fazia coisas diferentes. Hoje não. Hoje se vê a necessidade realmente da criatividade, de se procurar uma abordagem que ninguém pensou, né? Então, o dom divino que se considerava não é mais assim. A gente sabe que a criatividade nem é uma excentricidade, nem é um dom inalcançável. Você pode desenvolver, sim, a sua criatividade. Então, o pessoal da Psicologia Positiva de Harvard, né, foi um curso que surgiu assim quando se pensou em estudar psicologia pelo lado positivo, não só pelas doenças, porque realmente o uso da criatividade ele pode ser aplicado no TDAH, ele pode ser aplicado no paciente bipolar, ele pode ser aplicado na depressão. O uso da criatividade, da arte, ela beneficia diversos quadros psicopatológicos, mas o foco hoje do estudo é como aumentar suas potencialidades de poder realmente encontrar soluções. O que você precisa fazer? Você precisa encontrar aquilo que você tem um pouco de expertise ou que você tem assim, um interesse maior e começar a aprofundar um pouco mais para que você encontre a árvore do conhecimento. Né? Esse conceito da árvore do conhecimento, do Pierre Levy, que é um filósofo francês que vem trazendo muita, vamos dizer assim, contribuição para todas as ciências, porque ele incluiu nessa árvore todas as ciências. E o que você precisa fazer? Eu vou trazer aqui a frase que eu ia dizer há pouco, do Heráclito de Éfeso, né? De um filósofo que disse, você não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque a água está correndo sempre sobre o seu corpo, não é a mesma água. Então, como a água não é a mesma... Nem você é a mesma pessoa. Nem você é a mesma pessoa, as dificuldades elas vão se apresentando e a criatividade hoje, ela vem pela consciência das suas potencialidades. Eu estou com um projeto tramitando para ser efetivado, onde você vai buscar o conhecimento de todas as pessoas, até das minorias, das pessoas de rua. Todas as pessoas têm algo a contribuir. Você viu a quantidade de pessoas que fizeram máscaras de todos os tipos, de todas as cores, ideias, né? Ideias para auxiliar as pessoas foram logo surgindo assim. Então, é muito importante que nós comecemos a pensar de todas as áreas, pedagogos, médicos, de todos vamos dizer assim, os segmentos da sociedade, o que é que nós podemos fazer para contribuir com essa saúde mental.
né? Por quê? Porque com essa visão mais aberta, você pode procurar não só, como a gente está falando aqui, a parte médica, que nós temos recursos, a doutora Cléber tem, eu tenho outros colegas também que fazem outras práticas muito importantes, mas também em outras áreas do conhecimento também da própria arte, da pintura, da música, né? De você poder utilizar esses recursos, não para se tornar assim, um gênio, mas para descobrir como você pode auxiliar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, e também formar essas redes, como está aqui a doutora Clébia, né, trazendo para a gente essa contribuição importante, que ela está sendo bastante criativa, também ela tem outras surpresas para a gente, que ela vai estudar também aí uma medicina chinesa, né, eu estou esperando também, e que a gente possa trazer novidades que façam a diferença. Então, o recado é que nós vamos ter outras lives, eu creio que a gente vai trabalhar mais focado no conceito de criatividade e saber que a psicologia positiva hoje trabalha no sentido de despertar os valores humanos. E dentre esses valores e as competências humanas, a criatividade é um dos mais importantes do nosso momento. Para o enfrentamento, não só dessa pandemia, mas para o novo normal. Nós estamos agora diante de uma realidade que ninguém vai ficar mais como era. Então, daí para frente, tem esse conceito agora. É o novo normal. Então, é verdade. Dentro desse novo parâmetro, encontraremos uma solução que seja criativa. É isso. Eu fico, muito quero todos muito que estão, muito grata à doutora Clélia também. Porque você pediu para eu ficar olhando o tempo, eu estou tomando a liberdade de lhe alertar aqui. Porque eu acho que esse tema é um tema assim tão rico, né? E as pessoas que estão, muito obrigada a todo mundo que está aqui, as pessoas que estão aqui, que estão fazendo considerações, que estão elogiando, deram parabéns às duas debatedoras, aqui a Cida também, muito bom participar de lives que aprendemos a viver melhor. Então, assim, se tem uma única ideia que nós queremos deixar aqui desse momento, e eu me despeço aqui já para a gente salvar a live, é que existe dentro de nós, dentro dessa crise, existe grandes possibilidades de criar soluções. Doutora Cléber, live maravilhosa, muito obrigada. Então, essa conexão online, nós estamos trabalhando com a telemedicina, de uma forma agora foi um recurso maravilhoso, que possibilitou muitas pessoas que estão enfrentando essa retomada, que é um momento tenso, né? Agora baixou, não, ainda tem muita tensão, tem um resíduo de tensão que vai estar muito tempo pela frente, que nós vamos lidar com ele. Então, vamos lidar com muita criatividade, criando soluções e aprendendo cada vez mais coisas novas, né? Quero agradecer muito o convite do doutora Francinete. Alegria, eu quero ficar aqui até 10 horas da noite. Não pode não ficar? Eu queria ficar conversando com todo mundo aqui. A gente queria até abrir para as perguntas, mas a gente vai postar essa live no YouTube. E fica assim também o espaço para a gente fazer outras. Pronto, vamos fazer uma no meu perfil, que aí você vem e a gente termina a conversa, né? Então. Muito obrigada, boa noite, gratidão a todo mundo.